Vamos todos juntos pra frente, Brasil! Brasil, salve a seleção! Só que não. Não. Fala, povo doido, Thiago Mello aqui e sejam bem-vindos a mais um Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento do YouTube. E hoje, evento, a farsa que é a Copa do Mundo. Povo doido, eu preciso começar falando que eu amo a Copa do Mundo. Eu amo. Eu e o Dedé Monstro, a gente ama, você pode ver aqui no cenário, a gente tem muita coisa sobre as Copas. Mas assim, apesar de amar a Copa do Mundo, apesar de ser muito fã de futebol, se vocês olharem, a minha chuteira tá aqui, a minha bola de futebol, a minha luva de goleiro, a gente ama futebol demais. Mas, apesar disso, a gente veio hoje falar pra vocês que a Copa do Mundo é um evento fake. Ou seja, o campeão, ele é decidido antes mesmo da Copa do Mundo começar. Que merda, hein? Sabia não? Mas como assim, Thiago? É o seguinte, para você descobrir quem é o campeão da Copa do Mundo, antes dela começar, basta você analisar como foram as Copas do Mundo que passaram e o que estava acontecendo, ou seja, qual era o evento histórico do país que foi campeão nas Copas passadas. Baseado nisso, lá em 2014, quem me conhece desde aquela época sabe, que em 2014 eu falei para todo mundo, inclusive postei no Facebook, que a Alemanha seria campeã da Copa do Mundo aqui no Brasil. Inclusive, utilizando essa análise, eu fiz que a Alemanha ia ser campeã, que o Brasil ia ficar em segundo lugar, que a Holanda ia ficar em terceiro e que a Argentina ia ficar em quarto. Eu só errei um pouquinho, né? Porque foi Alemanha, Argentina, Holanda e Brasil, sem contar o 7-1. Ou seja, utilizando essa análise, nós vamos falar para vocês quem vai levar a Copa do Mundo de 2022, de 2026 e, pasmem, de 2030. Mas antes de começar, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar esse vídeo aqui, porque você não sabe o quanto isso ajuda para caramba o nosso trabalho. Aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais. E agora, Dedé, seu técnico da edição, solta a vinheta. Povo doido, é o seguinte, para começar essa explicação, a gente precisa entender que a Copa do Mundo é um evento que movimenta muito, mas muito dinheiro mesmo para a FIFA. Ou seja, se dois países, igual o Brasil e a Itália, por exemplo, chegam à final, como aconteceu em 94, é óbvio que essa Copa, por ter Brasil e Itália até a final, deu muito, mas muito dinheiro para a FIFA. Muito mais do que uma final, por exemplo, hipotética entre Irã e Tunísia, aonde em nenhum desses dois países o futebol é um esporte muito forte. Ou você realmente acredita que a FIFA vai deixar que o acaso escolha os finalistas? Por exemplo, agora em 2022 no Catar, a FIFA permitiria uma final entre Costa Rica e País de Gales. É claro que não, velho. É claro que não. Porque uma final, um jogo desse já seria uma bosta. Mas uma final dessa não atrairia pessoas. As pessoas não ficariam interessadas nesse tipo de final. Ou seja, a FIFA precisa manipular os finalistas da Copa do Mundo. E aí, a gente já começa essa análise percebendo que todos os campeões de Copas do Mundo, até hoje, são países onde a FIFA ganha muito, mas muito dinheiro com os campeonatos regionais, ou seja, todos os países têm no futebol uma gigantesca roda de dinheiro. Então vamos lá, nós temos o Uruguai, a Alemanha, a Itália, a Espanha, a França, o Brasil e a Argentina, velho. Em todos esses países, o futebol é mega forte. O esporte é muito famoso. Tá entendendo onde eu quero chegar? Ah! Eu esqueci da Inglaterra, que só ganhou um título em 1966, irrelevante, né? A relevância da Inglaterra é ter criado o esporte, o futebol. Mas a gente esqueceu dela e agora a gente tá colocando aqui nesse caco. E o canal é nosso, a gente faz o que a gente quiser. E como a gente quiser. É claro. Para vocês entenderem o que é esse teatro da Copa do Mundo, a gente precisa analisar algumas coisas. A primeira é o que estava acontecendo no país quando ele ganhou a Copa do Mundo. Geralmente estava acontecendo alguma merda muito grande. Se a gente parar para analisar desde a primeira Copa, que foi em 1930, vencida pelo Uruguai, até a última Copa agora em 2018, vencida pela França, existem alguns padrões que se repetem.
É claro que a gente poderia fazer essa análise desde a primeira Copa, mas aí esse vídeo ia ficar maior do que ele já é. E essa não é a intenção. Então o que a gente vai fazer? Para entender o recorte de hoje, de 2022 da Copa do Mundo, a gente precisa analisar de 1998 até agora, 2022, e baseado nisso, a gente vai descobrir o campeão de 2026 e de 2030. Legal! Povo doido, é o seguinte, eu não acredito que as comissões técnicas e os jogadores façam parte desse esquema da FIFA. Eu acho que isso não faria sentido, os jogadores já saberem do resultado antes de disputar. Então, eu acredito que a FIFA, como organizadora do evento, participe dessa maracutaia e as federações de futebol também. CBF, no caso do Brasil, AFA, no caso da Argentina. Ou seja, e os árbitros também. Árbitros, auxiliares, essa galera, essa tríade, FIFA, federações e arbitragem, eles sim sabem da maracutaia e eles fazem de tudo para que o resultado que eles querem aconteça. Então assim, não é todo mundo envolvido na bagunça, só a rapaziada que organiza. Comissão técnica e jogadores eu acho que não estão no balaio, beleza? E aí vamos combinar também, né gente, a gente já viu que a CBF, por exemplo, não é nada correta. É corrupção atrás de corrupção. E a FIFA, uns anos atrás, aí também se lascou inteirinha com esse lance de corrupção. Vocês vão lembrar que teve lá auditoria na Suíça. Ou seja, a FIFA é corrupta. As federações tipo a CBF são corruptas. A gente também teve em 2005 aqui em casa, no Brasil, o caso do juiz lá do Campeonato Brasileiro que estava manipulando resultados. Tanto é que o Corinthians acabou ganhando o título de 2005 do jeito que o corintiano merece, roubado, né? É uma marca do Corinthians. Então assim, é possível manipular um jogo de futebol. Se você tem os organizadores FIFA cientes, as federações dos países também cientes e, é claro, a comissão de arbitragem dentro do campo participando do esquema todo. É possível, a gente já viu isso acontecer. Não, nada a ver, irmão. Eu já começo falando o seguinte, duas regras de ouro das Copas do Mundo. Grava isso, seu preguiçoso. A primeira regra, o país sede, ou seja, o país que recebe a Copa do Mundo, ele sempre vai muito bem. Então, por exemplo, se o país é um país muito forte, tipo, sei lá, o Brasil. O Brasil, quando sediou a Copa do Mundo, chegou na semifinal. Ficou em quarto lugar. Então o país sede, ele sempre vai muito bem quando a Copa do Mundo é realizada nele. Essa é a primeira regra. E a segunda regra é, o campeão da Copa passada sempre vai mal na Copa seguinte. Sempre, gente, sempre. Então essas duas regras. Primeira, o dono da casa sempre vai muito bem. E o último campeão da Copa na seguinte sempre manda mal. Tá certo? Bora analisar as Copas então. Bora, Bill! Vamos lá, em 1998 a Copa do Mundo aconteceu na França. E aqui, gente, vale lembrar, claro, a França foi a campeã, conquistou seu primeiro título, mas o que acontece? A França de 1998 estava passando por uma crise interna muito forte. Os franceses, eles estavam tendo uma espécie de conflito, uma rejeição, uma revolta com a imigração africana e árabe que estava muito forte lá na França em 1998. Então estavam tendo muitos protestos, a coisa estava muito louca, muito louca. E nem a disputa da Copa do Mundo na França estava resolvendo esse problema, sabe, dando aquela disfarçada? Não tava rolando. A França estava prestes a explodir de tanto ódio que o país tinha. O que eu acho que aconteceu, povo doido? A FIFA chega pra CBF e fala assim, CBF, vem cá. Eu tô ligado, né, que vocês estão voando. Porque aqui, vamos abrir um parênteses. O Brasil de 98, gente, eu acho que foi a melhor seleção brasileira que eu vi jogar. Por quê? O time era muito bom e já vinha ali do campeonato de 94, ou seja, tava com a moral, como diz o Luxemburgo, lá pra cima. Que a porra da pica continua voltada pro chão, eu quero ganhar! E assim, os caras estavam voando. E o Ronaldo Fenômeno, que pra mim é o maior atacante que eu já vi jogar, ele tava no auge da forma física, velho. 98, o Ronaldo, ele tava destruindo tudo em campo. Vai no YouTube ver. Vai ver vídeo do Ronaldo. O cara tava destruindo. E aí, olha que curioso. No dia da final,
o Ronaldo, horas antes da final contra a França, ele tem o lance lá da convulsão. Só que sabe o que é curioso, que eu fico aqui pensando na minha cabeça muito louca? É que nunca mais o Ronaldo teve uma convulsão na vida dele. Só naquela final. Curioso, né? Mas enfim, o que eu acho que aconteceu? A FIFA chega pra CBF, fiquei emocionado. A FIFA chega pra CBF e fala o seguinte: CBF, eu sei que vocês estão voando, o negócio tá bom aí, mas vamos fazer assim? Deixa a França ganhar pra gente ajudar ela com esse conflito, e daqui 4 anos lá no Japão e na Coreia, a Copa é de vocês. Vem na minha que é sucesso, diz a FIFA. A CBF, tá bom. E aí, resultado, França 3, Brasil 0, fora o chocolate, porque o que o Zidane jogou naquela final, gente, não tá escrito. Mas e o que acontece, gente? O que eu quero salientar aqui é que a França não era um timaço, tá ligado? A França não tava voando, o Brasil tava voando. E na final nem parecia a mesma seleção, o pessoal tava meio... Sabe quando parece que tá todo mundo assim, depois da feijoada jogando bola? Mais ou menos isso. Resultado, França campeã, e a crise interna que o país estava passando, acabou. Porque ganhou o primeiro título da Copa da história do país. Tá entendendo? Muito bem, chegamos em 2002. E aí, a Copa do Mundo acontece em 2 países simultaneamente. Japão e Coreia do Sul. E é óbvio que a primeira regra se aplica aqui. Por quê? O Japão e a Coreia do Sul chegaram muito longe na Copa. Se liga, o Japão chegou até as oitavas de final e perdeu. Mas a Coreia do Sul, minha gente, pasmem, foi até a semifinal e conseguiu o quarto lugar na Copa do Mundo de 2002. Galera, sabe quando que a Coreia do Sul ganharia o 4º lugar numa Copa se essa merda não fosse manipulada? Nunca! Never! Jamais! Porque, cara, Coreia do Sul. Quem é a Coreia do Sul na fila do pão, rapaziada? Vamos pensar, por favor, tá? E aí, entra um outro dado muito curioso. Se liga, a Coreia do Sul, como eu falei, ficou em 4º lugar. A Coreia do Sul, nas oitavas de final, pegou a Itália. E eliminou a Itália. Nas quartas de final, pegou a Espanha. E eliminou a Espanha. Só que aí na semifinal pegou a Alemanha, né, que chegou na final junto com o Brasil, e perdeu. E aí também perdeu para a Turquia, que o Brasil tinha passado pela Turquia, perdeu para a Turquia e ficou em 4º lugar. Povo doido, se liga aqui, tá? A Coreia passou pela Itália primeiro e depois pela Espanha. Um questionamento rápido para vocês. Quem ganhou 2006 e 2010? Ah, então tá bom. Povo doido, vamos por partes aqui, tá? Primeira coisa, por que o Japão saiu nas oitavas e a Coreia foi até as quartas de final? O motivo é muito simples. A FIFA, ela sempre preza por expandir o seu território de atuação. O futebol no Japão já era algo muito comum, muito consolidado. Por quê? O Mundial de Clubes da FIFA sempre aconteceu no Japão. Vale lembrar, por exemplo, que o São Paulo foi campeão em 92 e 93 no Mundial lá no Japão. Então o futebol do Japão já era consolidado. Na Coreia do Sul, não. Os sul-coreanos não ligavam muito para futebol. Só que com esse resultado de 4º lugar numa Copa do Mundo, o futebol na Coreia do Sul ganhou uma dimensão muito boa. E quem é que ganhou muito dinheiro dentro da Coreia do Sul com o futebol? A FIFA. Isso é muito claro. Uma outra observação, gente. Eu acho que a FIFA chega para a Itália em 2002 e fala assim: Itália, ajuda o tio aqui, vai. Deixa a Coreia passar, que 2006 a Copa é sua. A Itália fala: tá bom, vai. Passou. Quando a Coreia pega a Espanha, a FIFA faz a mesma coisa. Espanha, 2006 eu já prometi pra Itália, mas 2010, vocês nunca ganharam, tô te dando a certeza que vocês vão ganhar. A Espanha falou: adoro, quero muito. E aí a Coreia chega na semifinal, a FIFA faz muito dinheiro e todo mundo é feliz da vida, tá? Uma coisa importantíssima também de se lembrar: a França, atual campeã lá de 98, sai na fase de grupos. Ou seja, o campeão da última Copa sempre vai muito mal na próxima. Regrinha de ouro da Copa do Mundo. Eu nem preciso falar pra vocês que a Itália e a Espanha eram muito mais times em 2002 que a Coreia. E aí você pode virar pra mim, depois de tudo que eu te expliquei, se você é um animal,
e virar pra mim, ai Thiago, isso é coincidência. Você sabe o que é coincidência? Coincidência é a desculpa que você, preguiçoso, acéfalo, que não gosta de estudar, usa. Porque você é um preguiçoso, um cara que não estuda. Coincidência é aquele cara que não quer ver os padrões óbvios que a gente tá trazendo pra vocês e fica aí acreditando em destino. Bobão. É mesmo, é? E é claro que em 2002 o Brasil conquista o seu pentacampeonato contra a própria Alemanha, que viria a sacudir a gente com 7-1 aqui em casa. Olha a conexão aí, hein? Vale lembrar que a Copa de 2002 já estava prometida por Brasil desde 98, quando ele abre mão para a França ser campeã. Povo doido, mas a cereja do bolo de 2002 é o seguinte, para quem lembra bem dessa Copa, o Brasil do Filipão, que hoje é lembrado como uma puta seleção, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Marcão do Palmeiras catando até pensamento, quase não passou pelas eliminatórias da América do Sul. Se vocês lembrarem, o Brasil conseguiu a classificação para a Copa de 2002 no último, vou repetir, no último jogo das eliminatórias. Vocês conseguem imaginar isso? E aí, milagrosamente, essa seleçãozinha que tava aí mal das pernas, quase não se classificando para a Copa, pum, bateu campeã. Em 2006, a Copa do Mundo aconteceu na Alemanha. O Brasil, que era campeão em 2002, mandou muito mal nessa Copa. Só que aí você pode virar pra mim e falar assim, pô, Thiago, mas o Brasil saiu nas quartas de final pra França. Foi, porque a França foi a primeira seleção boa que o Brasil pegou durante toda a Copa de 2006. Se vocês lembrarem do grupo do Brasil, foi um grupo ridículo. Ridículo, ridículo. O Brasil se classificou antes de entrar no grupo, porque era um grupo muito fraco. E nas oitavas, se eu não me engano, eu nunca me engano, mas nas oitavas, o Brasil pegou Gana. Velho, não tinha como o Brasil não passar por Gana. Tá entendendo, mais ou menos? A seleção do quadrado mágico. Adriano, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Que de mágico não teve nada, né? Todos Mr. M. E aí o Brasil cai nas quartas de final pra França. Ou seja, mandou mal pra caramba nessa Copa. Aqui quem ganhou a Copa foi a Itália, que já tinha feito aquele cambalacho em 2002, quando ele deixou a Coreia do Sul passar pela Itália nas oitavas de final. Vale lembrar também que a anfitriã Alemanha ficou em terceiro lugar nessa Copa, certo? Já que a Copa estava acontecendo ali na casa dela. Vai guardando esses detalhes. E a Itália acabou ganhando o seu quarto título, né, o seu tetracampeonato, em cima da própria França na disputa de pênaltis lá que o Trezeguet, atacante da França, jogou a bola lá na lua. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Em 2010, povo doido, a Copa do Mundo aconteceu na África do Sul. E aí aqui eu já vou começar falando que a África do Sul teve o seu melhor desempenho de todos os tempos numa Copa do Mundo. Tudo bem que ela não passou da fase de grupos, mas brother, era a África do Sul. Não tinha como ser diferente. Preciso dizer também que a Itália, que ganhou a Copa passada de 2006, saiu na fase de grupo. Ou seja, mandou muito mal em 2010. E a campeã Espanha, que ganhou o seu primeiro título, já tinha combinado isso lá em 2002, quando deixou a Coreia do Sul avançar para a semifinal. Tá vendo o padrão aí, né? E aqui eu chamo a atenção para mais um detalhe. A Alemanha, de novo, ficou em terceiro lugar, sendo que a final foi entre Espanha e Holanda. E aí chegamos ao fatídico 2014. Bom, a Copa aconteceu aqui no Brasil e o anfitrião Brasil chegou longe pra caramba. Se vocês lembram dessa Copa, vocês também lembram que assim, não foi uma Copa fácil pro Brasil não. A gente quase saiu pro Chile numa disputa de pênalti, foi uma Copa... Bom, o nosso 9 era Frederico, né? O famigerado Fred, esse era o nosso 9, vai vendo aí. Então essa Copa não foi muito fácil pro Brasil, mas mesmo assim, pô, a regra se cumpriu. Chegamos à semifinal e levamos o famoso 7-1, né? E lá vem eles de novo. Gente, aqui é importante um recorte. A Alemanha já estava com o Brasil engasgado desde 2002, porque ali aquela Copa já era do Brasil. Não importa o quanto a Alemanha tentasse, já era do Brasil. Em 2006, na própria casa dela, ela ficou em terceiro. E em 2010, ela também ficou em terceiro. Então era óbvio que essa Copa seria da Alemanha, tá? Então o anfitrião Brasil chegou longe. E por que eu digo que essa Copa já era da Alemanha? Não sei.
E é aqui que entra um dado curioso. Se liga. Todo time, quando vai ganhar o seu quarto título, o seu tetracampeonato, ele precisa esperar 24 anos. Se liga. O Brasil ganhou o seu tricampeonato, o seu terceiro título, em 1970. E ganhou o seu quarto título em 1994. 24 anos de diferença. A Itália ganhou o seu terceiro título em 1982. E ganharia o seu quarto título em 2006. 24 anos de diferença. Era óbvio que 2014 era da Alemanha, porque o terceiro título da Alemanha foi em 1990. Se você colocar mais 24 anos, 2014. E aí, meu brother, se liga. Só Brasil, Alemanha e Itália tinham 3 títulos. E os 3 esperaram 24 anos pelo seu próximo título, que é o quarto tetracampeonato. Então foi assim que eu descobri lá em 2014 que a Copa já era da Alemanha. Tá ligado? Tipo, velho, números, padrões. Eu tô louco. Então, gente, o que acontece é o seguinte, não é que eu sou o povo pô, lá da Copa de 2014, o povo que acertava os resultados. Não tem mágica, é você analisar acontecimentos e padrões. Tanto é que eu vou relembrar, lá em 2014 eu fiz uma porrada de postagens falando desse resultado, falando desse padrão. E a maioria da rapaziada que era meus amigos ali no Facebook, desceram além em mim. Me chamaram de louco, uns até escreveram umas bobeiras lá. Todo mundo tomou naquele lugar, né? Porque eu acertei. Então fica a dica aí. Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Ó, povo doido, eu fiquei tão emocionado aqui essa minha constatação de 2014, que eu mandei bem pra caramba, mas o Dedé, técnico da edição, me chamou a atenção pra um detalhe. Eu esqueci de falar que a Espanha, que tinha sido campeã lá em 2010, não passou da fase de grupos em 2014. Então a regra se mantém. E aí chegamos à nossa última Copa do Mundo, 2018, Rússia. Bom, eu não preciso falar pra vocês que a Rússia mandou super bem nessa Copa porque tava jogando em casa. E também não preciso lembrá-los que a invicta Alemanha de 2014 não passou pela fase de grupos em 2018. E aí eu tenho que confessar pra vocês que eu errei 2018. Errou! Errei. Confesso. Por quê? Eu confesso também que eu não estudei tanto 2018, porque foi uma época meio conturbada pra mim, eu tava construindo a minha casa, foi uma zona. Então assim, eu jurava que 2018 era da Holanda, mas eu me enganei redondamente, hein, Dedé? Curtiu, né? Tô enganado até hoje nesse caso, porque continuo redondo. Mas esse não é o foco. O que acontece, povo doido? 2018 pra mim foi uma surpresa porque eu realmente sabia que uma seleção europeia ganharia a Copa e o meu palpite era a Holanda. Só que a gente bem sabe que quem ganhou foi a França. E aí eu comecei a pesquisar pra entender o porquê, qual era o padrão pra França ter ganho o seu segundo título. E pasmem, eu achei. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A primeira coisa interessante que eu descobri nessa pesquisa foi que em 2018 a França estava enfrentando aquele mesmo problema de rejeição a imigrantes que ela estava passando em 98. Ou seja, 20 anos depois, em 2018, o problema ele continuava. Mas eu acho que esse nem foi o motivo principal. É claro que ganhar a segunda Copa do Mundo amenizou um pouco, mas o problema persiste até hoje, 2022, 4 anos depois da Copa. Eu encontrei um padrão interessante. Algumas seleções, elas demoraram 20 anos entre o primeiro e o segundo título. Por exemplo, o Uruguai ganhou a primeira Copa do Mundo em 1930 e ganharia o seu segundo título em 1950. A Alemanha ganhou o seu primeiro título em 1954 e ganharia o seu segundo título 20 anos depois, em 1974. E o mesmo aconteceu com a França. A França ganhou o seu primeiro título em 98 e demoraria 20 anos para ganhar o seu segundo título, 2018. E aí, seguindo esse raciocínio, eu já falo para vocês aqui hoje, vale lembrar, tá, ô preguiçoso, que esse vídeo tá sendo gravado no dia 15 de novembro de 2022, para ninguém encher o meu saco depois falando que eu fiz esse vídeo depois da Copa. 15 de novembro, feriado.
Por isso que eu tô gravando, porque a gente não tá trabalhando, porque a gente é escravizado do sistema. Mas volta aqui. Seguindo essa lógica, a Espanha vai ficar com a Copa do Mundo de 2030. Por quê? Se o primeiro título dela foi em 2010, é óbvio que o segundo é em 2030, 20 anos depois. Mas aí vocês podem estar se perguntando, tá, Thiago, falou pra carai, fez palestra, e o que vai acontecer em 2022? Eu já vou explicar pra você, preguiçoso! Tá nervoso, tá? Povo doido, eu vou confessar pra vocês que eu tenho 2 palpites pro campeão da Copa do Mundo de 2022. A primeira coisa que tem que ser levada em consideração é que a Copa é no Catar. Ou seja, o Catar é um país super jovem e nunca participou de uma Copa do Mundo. Então qualquer coisa que acontecer com o Catar nessa Copa já é lucro. Eu acredito que o Catar nem passe da fase de grupos, como foi a África do Sul, porque o futebol lá é praticamente zero. Mas esse não é o foco. Seguindo os padrões numéricos e históricos, eu acredito muito, muito que a Alemanha vai ganhar no Catar. Tá bom. Por quê? O Brasil, entre o tetracampeonato, seu 4º título de 94, e o seu pentacampeonato, 5º título em 2002, passaram-se 8 anos. Se vocês repararem, 2014 foi o tetracampeonato da Alemanha. Então o penta vai vir 8 anos depois, 2022. E aí, cara, eu achei um padrão pesquisando as informações para esse vídeo que eu não tinha me ligado antes. Se liga, Dedé vai colocar uma tabela na tela para vocês. Ó, na Copa de 2010, lá no grupo D de dado, nós tínhamos a Alemanha, que viria a ganhar a próxima Copa em 2014. Em 2014, no grupo E, ou seja, um grupo depois do D, nós tínhamos a França, que viria a ganhar a Copa em 2018. Aqui em 2018, no grupo F, ou seja, na sequência do E, nós temos a Alemanha, que eu acredito que vai ganhar essa Copa de 2022. E aqui na Copa de 2022, no grupo G, que vem depois do F, nós temos quem? O Brasil, né, papai? Ou seja, eu acredito muito, muito que o Hexa vem em 2026 e não agora em 2022. Porque se liga, a gente tem ali o grupo D, E, F, G, meu batata, sempre com o campeão da próxima Copa. É um padrão, é um padrão. Então eu acredito muito que o Brasil leva em 2026. E aí, já vamos brincar aqui de mágica do futuro. Eu acredito muito, muito que em 2026 a Espanha estará no grupo H, porque ela vai ganhar 2030. Ou seja, a gente tem ali, ó, grupo D, E, F, G e a Espanha no H em 2026. Me cobrem daqui 4 anos! Bom, primeira hipótese colocada para 2022, eu tenho uma segunda possibilidade. Povo doido, se liga, até hoje nós tivemos 21 Copas do Mundo. 12 foram vencidas por times europeus e 9 por times da América do Sul. E isso não é uma coincidência, gente. Por quê? A Europa e a América do Sul é onde a FIFA mais ganha dinheiro com futebol. São os 2 continentes onde o futebol é muito forte. E eu não tô falando só de time, campeonato, eu tô falando de paixão. As pessoas amam futebol nesses 2 continentes. Isso é inegável. Então é óbvio que enquanto isso não mudar, a gente não vai ter um campeão de outros continentes. Não vai. Você não vai ter um campeão africano, asiático, da Oceania ou da América do Norte, enquanto esses continentes não viverem o futebol como a Europa e a América do Sul vivem. Isso é muito simples de entender. Por quê, gente? Porque é o dinheiro que manda. E se a Europa e a América do Sul é onde a FIFA faz dinheiro, o que ela dá em troca? Títulos da Copa do Mundo, que é o auge da conquista futebolística para qualquer país. E aí, povo doido, pensando desse jeito, eu acho que a FIFA vai começar a dar uma maleada, vai dar uma facilitada para a América do Sul. Por quê? Como a Europa já tem 12 títulos e a América do Sul 9, eu acho que a FIFA, para manter esse conflito interessante, vai tentar equilibrar essa tabela. Ou seja, a minha segunda hipótese é que um time sul-americano ganhe a Copa do Mundo. E aí nós temos só 4 opções. Nós temos o Brasil, que não vai ganhar porque já vai ganhar em 2026. Nós temos o Equador. Cara, não tem por que o Equador ganhar um par ou ímpar que dirá a Copa do Mundo.
Nós temos o Uruguai, que eu não acho que vai ganhar a Copa do Mundo, porque não é um país hoje muito forte no futebol como já foi no passado. E nós temos o meu palpite, que é a Argentina. Povo doido, além de ser um time sul-americano, o país Argentina está passando por uma crise econômica, social, política gigantesca. Se vocês acham que o Brasil tá na merda, é porque vocês não pararam para olhar a Argentina. O futebol argentino considera o futebol brasileiro milionário, porque eles estão quebrados. E aí entra um segundo fator importante. É a última Copa do Messi, com certeza. E para ele se igualar ao Maradona, ele precisa dessa Copa do Mundo. Só que aí também entra uma ponderação do porquê que eu acho que a Alemanha ganha. O Messi, ele ganhou a última Copa América com a Argentina, ou seja, ele fez já a parte dele pela seleção. E lá atrás, se vocês lembrarem, o Messi também ganhou a medalha de ouro pela Argentina. Então pode ser que ele fique um degrau abaixo do Maradona. E também se equipare ao Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo ganhou a primeira e única Eurocopa para Portugal. Ou seja, eles estariam mesmo que no mesmo patamar. Mas assim, se eu tivesse que apostar, eu apostaria primeiro na Alemanha, por conta de todo o contexto histórico e numérico, mas também por conta dessa disputa, eu também apostaria na Argentina, porque se liga, se a Argentina ganhar 2022 e o Brasil ganhar 2026, o placar fica 12-11. Tudo bem que a Espanha ganha 2030, vai ficar 13-11. Mas mesmo assim a diferença não é muita. E aí mantém o interesse da Copa do Mundo vivo entre os dois continentes. Se ligou? É claro. Ó, eu acredito tanto nisso que eu tô falando pra vocês, que é o seguinte. O meu maior arrependimento em 2014 foi não ter colocado dinheiro apostando que a Alemanha ganharia a Copa do Mundo. E eu me lasquei todo, porque eu acertei os 4 semifinalistas. Mas esse ano eu não cometerei o mesmo erro. Eu já fiz uma aposta na Alemanha e eu fiz outra aposta na Argentina. Ou seja, eu coloquei dinheiro do meu bolso acreditando nesse estudo que eu e o Dedé a gente fez aqui, sabe? Deu trabalho pra caramba, mas tá apostado. E aí daqui um mês a gente vai ver ou eu muito feliz ou eu muito triste. Mas acontece. Também não preciso falar pra vocês, gente, que agora em 2022 a França vai passar vergonha, porque ela foi a campeã em 2018 e o padrão se mantém. Finalizando com as Copas de 2026 e 2030, 2026 eu acredito que seja o Brasil por conta daquela tabela que eu mostrei pra vocês, tá? E também não seria interessante pro Brasil ficar negociando Copa do Mundo se ele não levasse alguma vantagem. Qual é a vantagem? Continuar sendo o maior campeão do torneio, no caso o Hexa. E também vale lembrar que 2026 possivelmente será a última Copa do Neymar. Então, pro próprio Neymar e pra eu não sou fã do Neymar, tá? Acho ele um jogador bom. Bom não, acho ele um jogador excelente, mas não acho que ele é craque. Não acho que ele é craque. Ele, por exemplo, não chega no dedo mindinho do Ronaldo, do Romário, do Ronaldinho Gaúcho, né? Então assim, sabe? Jogadorzinho. Mas eu sei que tem um monte de gente que adora o Neymar, porque, enfim, né? Nasceu na época do cara, não sabe o que é bom, não olha YouTube. Eu não vou julgar isso. Mas seria a última Copa do menino cai, rola, rola. Né? Que essa é a especialidade do Neymar na Copa, cair, rolar e chorar. Mas, enfim. Seria a última dele e por isso também acho que seria um fator a mais para ele ganhar. E 2030, seguindo o padrão numérico, a queridona Espanha. Mas e aí, povo doido? O que vocês acharam? Vocês concordam? Vocês discordam? Quem vocês acham que vai ganhar a Copa do Mundo? Vocês acham que é a Alemanha ou a Argentina, como eu falei? Ou sei lá, vocês vão para um outro lado aí muito louco? Deixa pra gente nos comentários. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça essa mesma análise das Copas pra trás de 1998, é só deixar nos comentários que vai ser maravilhoso fazer esse tipo de vídeo pra vocês, porque eu e o Dedé técnico da edição, nós amamos futebol de todas as maneiras. Povo doido, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Quem aí já estudou inglês e não ficou satisfeito com o resultado final do curso? Ou então não tem paciência para fazer 2, 3, 4, 5 anos para tentar aprender um idioma? Seguinte, se vocês querem aprender inglês de forma objetiva e rápida, acessa quicklyenglish.com.br.
O Dedé vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? O que é a Quickly? A Quickly é uma empresa que oferece treinamentos imersivos e rápidos do idioma da língua inglesa. Então, tá cansado de ser ludibriado pelas escolas comuns? Acesse esse site que eu acabei de falar pra vocês. Beleza? Ô, seu iludido da Copa do Mundo, é o seguinte, nós ainda estamos sorteando os 114 primeiros episódios da fase clássica de Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem clássica da Manchete. Porque agora eles mudaram os dubladores de Cavaleiro. Mudou as vozes de todo mundo. Absurdo! Criminosos! Mas esse não é o foco. A gente só vai sortear a fase clássica de Cavaleiros quando esse canal bater 1000 inscritos. Então, pô, ajuda a gente. Faz todo mundo se inscrever, aquela sua avó, aquela sua tia, aquele seu avô que não sabe nem mexer no YouTube. Se inscreve por eles, não tem problema. A gente quer número. Ajuda a gente! Bom, povo doido, eu espero realmente que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre a farsa que é a Copa do Mundo. E, pô, se você gostou, tá ligado, né? Deixa o like, porque esse vídeo deu um trabalho de pesquisa do caramba. Se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube recomendar pra você os nossos próximos vídeos. Aproveita, seu preguiçoso, e comenta aqui ou nas nossas redes sociais quais temas vocês querem pros nossos próximos vídeos. Lembra que a sua participação é de extrema importância pro futuro e, quiçá, sucesso desse canal aqui. Beleza? Fui!